interior de um país vasto, onde as plantações se estendem por quilômetros e os ventos assobiam entre colinas desertas, há uma pequena comunidade quase esquecida pelo tempo. Nesse vilarejo há uma estrada de barro, perdida em meio às árvores e vegetação densa. Ninguém sabe exatamente quando essa estrada surgiu, mas todos na região conhecem o aviso: não entre na estrada sem saída. Chamavam o lugar de a Estrada Sem Nome. Era uma trilha estreita de barro que serpenteava entre colinas, parecendo se fundir com a natureza ao seu redor. Nenhuma placa indicava sua existência, nenhum mapa registrava. Para aqueles que passavam por perto, era apenas mais um pedaço de terra vermelha em meio a um local isolado. Mas os moradores locais sabiam: qualquer um que entrava naquela estrada nunca mais voltava. Ao longo dos anos, muitas pessoas desapareceram ali. Motoristas que erraram o caminho, jovens aventureiros buscando emoções, moradores curiosos. Todos compartilhavam o mesmo destino: sumiço total, como se fossem engolidos pela própria terra. Os rumores sobre a estrada variavam. Alguns falavam de uma maldição antiga, outros sussurravam sobre algo sobrenatural, talvez um portal para outro mundo. O fato é que a estrada exercia um fascínio mórbido sobre aqueles que ouviam sua história, atraindo sempre mais vítimas. Tudo começou a ganhar nova vida quando um forasteiro, de nome Matthew, apareceu na cidade. Um homem comum, talvez um pouco ousado demais para o seu próprio bem. Jornalista freelancer, ele vivia em busca de histórias inusitadas e, ao ouvir sobre a estrada, sentiu o familiar formigamento da curiosidade que o motivava. Ninguém soube ao certo como ele ouviu os rumores. Talvez tenha sido em uma conversa casual em um bar local, ou talvez tenha pesquisado por conta própria, mas, logo após chegar, ele decidiu investigar. Os moradores da cidade tentaram avisá-lo. Ele riu, educadamente, do que considerava superstições de gente simples. Em uma manhã nublada, Matthew pegou seu carro e foi direto para a estrada sem nome, ignorando todos os avisos. A entrada da estrada era mais comum do que ele esperava. Uma trilha de barro, cercada por árvores tortuosas e arbustos. O ar ao redor estava frio, mais frio do que nas demais partes da cidade. Matthew sentiu um leve desconforto, como se estivesse sendo observado, mas atribuiu isso à sua mente criativa. Afinal, era o tipo de sensação que ele sempre buscava ao explorar lendas urbanas. Enquanto dirigia devagar pelo caminho, algo começou a mudar. A estrada parecia se alongar mais do que deveria, e o ambiente ao redor começou a parecer estranhamente uniforme. As árvores se repetiam, e as sombras que projetavam no chão pareciam se mover com vontade própria. Por um momento, Matthew pensou em voltar, mas seguiu em frente, motivado pela necessidade de descobrir o que estava acontecendo. De repente, a estrada terminou em uma clareira. Lá, no meio do nada, estava uma casa antiga e abandonada, com as paredes cobertas de musgo e janelas quebradas. Matthew desceu do carro, a curiosidade fervilhando em sua mente. Ele sabia que aquilo era mais do que uma coincidência. Aproximou-se da casa, e a cada passo, o silêncio ao redor ficava mais pesado. A porta rangeu ao se abrir, revelando um interior escuro e empoeirado. Matthew sentiu o cheiro de terra molhada e algo mais. Algo podre. O lugar estava deserto, mas ao explorar cada cômodo, ele percebeu algo que o fez parar. Em uma das paredes da casa, havia dezenas de fotos. Fotos antigas e novas, de pessoas desaparecidas. Algumas dessas imagens estavam em preto e branco, outras pareciam ter sido tiradas há poucos meses. Ele reconheceu alguns rostos, fotos de turistas, jovens desaparecidos, rostos que ele havia visto nos relatos de desaparecimentos que investigara. O mais perturbador, porém, era que todas essas pessoas estavam dentro daquela casa, sorrindo para a câmera, como se estivessem tirando fotos felizes. A maioria deles desapareceu sem deixar rastros, e aqui estavam eles, congelados em momentos de pura calmaria. Até Matthew notar que uma dessas fotos o mostrava. Seu sangue gelou. A foto era dele, tirada naquela manhã. Ele estava de pé na estrada, diante da casa, olhando exatamente como estava agora. Como isso era possível?
Matthew sentiu um calafrio percorrer sua espinha, e então ouviu um som baixo, um murmúrio abafado vindo de fora da casa. Olhou pela janela e viu algo que o deixou paralisado, figuras caminhando pela estrada. Não eram pessoas comuns. As silhuetas eram indistintas, quase como sombras ambulantes, mas ele pôde distinguir uma sensação de familiaridade. Aqueles eram os desaparecidos. Seus rostos estavam distorcidos, como se algo os tivesse sugado para longe de suas antigas identidades. Eles não andavam com propósito, mas sim vagavam, como se fossem prisioneiros de algo maior, incapazes de escapar. Enquanto Matthew observava horrorizado, a verdade finalmente o atingiu: aquelas pessoas nunca haviam desaparecido. Elas estavam presas ali, na estrada, vivendo em um ciclo eterno de existência sombria. Ninguém nunca as encontraria porque, tecnicamente, elas nunca haviam partido, estavam ali o tempo todo, mas em uma dimensão diferente, uma fenda que separava o mundo real de algo além. Matthew tentou correr de volta para o carro, mas ao pisar novamente na estrada, percebeu que algo o impedia de sair. Olhou para trás e viu que a casa havia desaparecido. A estrada, antes simples e estreita, agora parecia infinita. Ele estava preso, assim como os outros. O grande twist veio quando Matthew percebeu que ele, assim como todos os outros, agora fazia parte da lenda. Ele não investigaria a estrada, porque ele era a estrada. Ele nunca mais sairia dali, e todos que entrassem depois dele também seguiriam o mesmo destino. E assim, a estrada de barro continuava sua existência sombria, atraindo novos curiosos, transformando cada um deles em sombras silenciosas que vagavam sem propósito. Os que buscavam respostas eram consumidos pelo próprio mistério que tentavam resolver.